E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Caio Malheiros e hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de Flutter. Legal? Pessoal, então essa aula de hoje é uma aula um pouco mais avançada. Então, esta aula não é para o pessoal que está no segundo módulo da ETEC, que a gente está vendo o conceito de Flutter básico. Esta aula é especialmente para a galera que já está no terceiro módulo, que é a matéria Programação Mobile 2. Bacana? Mas se você tiver interesse, curiosidade, fica aí com a gente. Acompanhe essa aula para a gente aprender aí sobre o que é uma API, tudo bem? Então, vamos lá então, pessoal. Deixa eu colocar aqui só para colocar para apresentar. Então, vamos lá. O que é uma API, pessoal? Antes da gente entender o que é uma API, a gente precisa entender e saber muito bem como que funciona a internet, né? Então, se você parar para pensar, como que funciona a internet? A internet, pessoal, ela funciona através de requisições. Bacana? Então, por exemplo, quando um usuário abre o navegador e digita um endereço na web, por exemplo, amazon.com.br, automaticamente o nosso navegador vai fazer uma requisição, certo? Uma requisição para quem? Para o servidor da Amazon, tá? Essa requisição a gente chama de request também, tudo bem? Ó? Então ele vai fazer uma requisição para o servidor da Amazon e o servidor da Amazon ele vai processar essa requisição e vai exibir uma resposta para o nosso usuário, certo? Que é o que nós chamamos de response, né? Então, esta resposta, pessoal, geralmente é o resultado de um processamento que o servidor processou, que para o navegador e para o usuário, geralmente são arquivos em HTML e CSS. Tranquilo? Então, esses arquivos eles ficam no servidor, o usuário faz uma requisição e o servidor responde a nossa requisição, exibindo todo o conteúdo do HTML e CSS. A internet, pessoal, funciona desta forma. Legal. E como que é feito essas requisições? Essas requisições são realizadas através de um protocolo chamado HTTP, certo? Ou Hypertext Transfer Protocol, certo? Então, esse protocolo, pessoal, quando criaram esse protocolo, eles criaram com a ideia de padronizar a comunicação entre todos os navegadores e servidores. Então, existem diversos navegadores, existem o Chrome, o Internet Explorer, o Opera, o Firefox. Então, para padronizar tudo, a galera padronizou que a comunicação entre navegadores e servidores será feita através do protocolo HTTP. Tranquilo? Que é a maneira de transferir dados entre servidores e navegadores, ou navegador a gente pode falar que é um browser. Legal? Pode perceber, pessoal, que quando você vai acessar a internet, ó, agora aparece assim, ó. Quando você clica aqui, repare que ele já aparece, ó, HTTP, no caso aqui que esse HTTP é um HTTP seguro, né, indicando esse quer dizer que é uma requisição segura, www.amazon.com.br. Então repare que todas as requisições são feitas através do protocolo HTTP. Até aí, tranquilo. Beleza. De todas as requisições que a gente pode efetuar para um servidor, existem algumas principais, tranquilo? Então, assim, existem alguns tipos de principais, né? Tipos de requisições principais. Está errado esse slide aqui, né? Tem que inverter. Quais são os tipos de requisições aí que a gente mais utiliza no mundo da web, pessoal? A gente utiliza requisições do tipo GET, que ela é utilizada para você recuperar dados de um servidor. Existe o tipo de requisição do tipo POST, que cria um dado novo no servidor. Existe uma requisição chamada do tipo PUT, né, que atualiza dados no servidor. E existe também uma requisição do tipo delete, né, ou delete, que deleta dados do servidor. Como que funciona isso? Por exemplo, pessoal, provavelmente quando você acessa o site da Amazon, qual é o tipo de requisição que nós estamos realizando? Uma requisição do tipo GET, certo? Por quê? Porque a nossa ideia é recuperar os dados de um servidor. Então, por exemplo, quando você pega o seu aplicativo Android, Android iFood, e você
clica para você exibir todos os pratos de um determinado restaurante, você está fazendo uma requisição do tipo GET. Beleza? Tranquilo. Vamos para o próximo. Legal. E como que eu sei, pessoal, como que eu sei se uma requisição ela foi bem sucedida ou não, tá? Para você saber se uma requisição ela teve sucesso ou não, pessoal, foi criado alguns códigos de status que indica como que funciona, qual foi o resultado dessa requisição. Por exemplo, existe um código bem famoso que é o 404, que é o not found, né? Ou seja, toda vez que você faz uma requisição para um servidor de um arquivo que não existe, ele vai te devolver o código 404, indicando que essa solicitação não existe. Tranquilo? Existe também o código 200, que é o OK, e existe o 501, que é o Bad Gateway, né, que indica que o servidor está com problemas. Existem outras requisições, outros códigos, mas para nós, por enquanto, esses três aqui são os principais. Por quê? Aonde que a gente vai utilizar isso aqui, pessoal? Esse tipo de código a gente vai utilizar quando a gente for fazer o nosso aplicativo, fazer uma requisição para alguma API na internet, ou seja, para um site, um servidor na internet, né? Ou seja, por exemplo, se a gente fizer uma requisição e a requisição retornar 404, eu sei que essa requisição deu falha, certo? Que esse arquivo não existe. E com esses erros eu posso tratar as mensagens que vai exibir para o usuário. Legal? Então, por exemplo, eu mando, por exemplo, o Flutter fazer uma requisição. Se o retorno for 200, ok, beleza, a requisição exibe o conteúdo na tela. Mas se o código do status da requisição for 404, significa que esse arquivo não existe. E com esse código eu consigo tratar uma mensagem para o usuário informando que deu algum tipo de problema. Lembrando que o usuário não tem interesse em saber o código do erro, ele quer saber o que aconteceu. Tranquilo? Beleza. Agora que a gente já sabe como que funciona, pessoal, a internet, vamos ao conceito de API. API, pessoal, em português quer dizer Interface de Programação de Aplicações. Legal? O que ela permite? Ela permite que um sistema converse com outro sistema, pessoal. Então, olha que interessante. Eu vou fazer o meu sistema conversar com outro sistema. Quer ver um exemplo bem legal? Então, imagina que você quer fazer um aplicativo que apareça nesse aplicativo alguns produtos do site da Amazon. Daí você vai se perguntar, tá, como que eu faço isso? Será que eu preciso acessar o banco de dados da Amazon para que eu consiga fazer um select de repente, né? E trazer esses dados para exibir no meu aplicativo? Outro detalhe, será que eu vou ter acesso a esse servidor? Então, olha que interessante, pessoal. Para que você consiga fazer isso, e se a Amazon permite que você faça isso, ao invés de eles darem o acesso ao servidor deles, eles disponibilizam uma API. Ou seja, ele é um sistema, uma aplicação, certo? Uma aplicação que faz uma determinada rotina do servidor deles. O interessante é que essa aplicação, essa API, não precisa ser desenvolvido em Dart, por exemplo. Ele pode ser desenvolvido em Java, pode ser desenvolvido em PHP, em C Sharp, em qualquer tipo de qualquer outra linguagem de programação. Essa API, ela faz a solicitação lá para a gente e retorna os dados para mim e eu consigo exibir no meu aplicativo, na minha aplicação. Tranquilo? Um exemplo bem clássico, pessoal, que muita gente me pergunta, é a consulta de endereço via CEP no site dos Correios. Então, por exemplo, eu quero digitar um CEP e eu quero consultar no servidor do banco de dados do Correio e eu quero pegar esses dados de retorno e exibir para o usuário, por exemplo. Então, para fazer isso, eu não consigo ter acesso ao sistema do Correio. Eu tenho acesso a uma parte do sistema
que a galera desenvolveu exatamente para isso, que é o que nós chamamos de API. Tranquilo? Existem inúmeras APIs para vários tipos de situação. Então, olha que legal, pessoal. Eu peguei esse exemplo aqui, ó. Imagina que você quer saber a cotação do dólar hoje. Então, imagina que eu quero fazer um aplicativo onde seja possível exibir a cotação do dólar de agora. Como que eu faço? Esse tipo de informação eu não tenho, né? Eu não consigo ter esse tipo de informação. Existem instituições, certo? Existem empresas que fazem esse processo, empresas financeiras que têm esse tipo de acesso a dados, e essas empresas, elas informam para a gente. Então, por exemplo, ao invés de eu ir atrás em qualquer lugar, o que eu faço? Eu acesso uma API de uma determinada empresa que trabalha com a parte financeira, que tem acesso a esse tipo de informação, que é uma informação de terceiro, e essa empresa me devolve os dados que eu quero. Tranquilo? Então, olha que bacana. Aqui eu peguei aqui um exemplo de uma empresa chamada Blockchain. Essa blockchain, ela disponibiliza uma API que a gente consegue consultar todos os valores das moedas de vários países, né? Então, olha que interessante. Ó. Se você clicar aqui para entrar nesse link, ó, ele abriu. E olha que bacana. Aqui, pessoal, eu consigo ter uma ideia, ó, do valor atual, certo? Atual de todas as moedas aqui nessa lista gigante aqui. Legal? Então, isso daqui é uma API. E o legal é que, se eu quiser fazer isso no meu aplicativo, eu faço o meu aplicativo se conectar a essa API. Tranquilo? Beleza. Agora que a gente já sabe o conceito de API, quando você trabalha com API, pessoal, eu já falei para vocês o código de retorno, né, que é o status code da requisição. E tem um outro detalhe bastante importante que a gente tem que entender, qual é o tipo de dado que vai retornar de uma API. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa API que faz a consulta para mim. Qual é o tipo de dado que ela me retorna? Tá? Existem dois tipos de dados que a galera, de formatos de arquivos, que a galera trabalha com retornos de API, aonde, pessoal, esses dados, a maioria, acho que todas as linguagens de programação já conseguem ler esses tipos de arquivos e implementar nas suas linguagens, que são os arquivos, são os tipos de arquivo XML, certo? Ou um outro arquivo chamado JSON, certo? O XML, pessoal, é um arquivo de marcação aonde você cria algumas tags, certo? E essas tags são utilizadas para que você receba o resultado de uma resposta, de uma consulta a uma API, e eu falo para o meu programa pegar esse script XML e compilar e transferir para que o C# consiga entender, que o Java consiga entender, que o Dart consiga ler, e assim por diante, certo? Então, assim, geralmente a resposta de uma consulta a uma API, ela pode ser do tipo XML ou um outro arquivo chamado JSON. Um outro exemplo bem clássico, pessoal, é quando você vai fazer emissão de nota fiscal eletrônica, né? Então imagina que o seu aplicativo, o seu sistema, ele faz essa parte de emissão de nota fiscal. Como que funciona? Eu preciso pegar a minha nota fiscal, montar ela toda bonitinha em um formato e mandar esse arquivo para o site da Receita Federal, né? Só que o que acontece? Como que eu vou fazer o meu sistema conversar com um outro sistema que eu nem sei em que linguagem foi feita, né? Então a gente faz isso através dessa API, né? O sistema de lá, ele só tem um padrão, ele só tem um requisito, digamos assim, né? Que é o que? Eu criar um arquivo da minha nota fiscal em formato XML para que ele consiga pegar esse XML e salvar no banco de dados dele lá. Então, esse XML, pessoal, acaba sendo um arquivo quase universal, né? Onde todas as linguagens de programação elas conseguem ler e interpretar. Então, a maioria
das APIs, elas fazem o quê? Elas trabalham exatamente com isso. É um arquivo que você determina, um arquivo XML que ele te manda como resposta e você interpreta e coloca na sua aplicação. Bacana? É legal, pessoal, que o XML você pode criar suas próprias tags, tá vendo? Ó? Você pode criar a sua própria tag, não tem regra, é bem parecido com o HTML e basta você pegar esse arquivo e manipular na linguagem de programação que você trabalha e você vai conseguir ler e mostrar o conteúdo. Um outro arquivo, pessoal, bem interessante também, que a galera utiliza como retorno de uma resposta de uma API, é um arquivo chamado JSON, né? Um tipo JSON. Esse arquivo JSON, ele ficou muito conhecido na internet porque ele é muito mais simples do que um arquivo XML, né? Então o JSON ele acaba sendo um arquivo de texto mesmo, onde você pega os dados de maneira bem simples e você consegue manipular e interpretar bem facilmente aí nas suas aplicações. Então aqui é um exemplo, ó. Esse cara aqui, esse tipo de resposta aqui é o que? É um arquivo JSON. Bacana? Existem, pessoal, inúmeras APIs no mundo da web, né? Existem as APIs gratuitas e as APIs que não são gratuitas, que são comerciais, né? Que são comercial. Algumas APIs gratuitas que eu coloquei aqui, ó, é a do blockchain, né? A do ViaCep, então olha que legal. A API, se eu não me engano, a API oficial de consulta dos Correios, ela é paga, tá? Você precisa pagar uma assinatura para que você consiga utilizar a API do Correio. Mas existe uma API bem famosa, pessoal, na internet, chamada ViaCep, ó. Essa API ViaCep, você também consegue consultar dados de endereço baseado em CEP em todo o Brasil, né? Ela é uma API de graça, então a única coisa que pode acontecer é que algum CEP específico que você passe aqui de repente pode não ter o endereço cadastrado, né? Então, por quê? Porque a base oficial mesmo, o oficial é o dos Correios, tranquilo? Então olha que legal, aqui ó, ele já mostra para a gente aqui ó, como que a gente utiliza essa API, ou também conhecido como Web Service, pessoal. Então, olha que bacana, para acessar o Web Service, um CEP no formato de 8 dígitos deve ser fornecido, por exemplo, tararará. Não pode ter tracinho e assim por diante. Então, olha que bacana. Quando eu clico aqui, ó, tem até um exemplo de pesquisa, ó, que tem a nossa URL, certo? E esse cara vermelhinho aqui é o nosso CEP que foi consultado. Então olha que legal, quando é feito esse tipo de pesquisa, ó, ele retorna para a gente aqui os endereços, né, os dados de endereço para esse CEP. Você pode pegar aqui e colocar um outro CEP, né, ó. Então olha que bacana, 18.133.400, ele puxou os dados aqui, Rua José Gomes de Castro, Jardim Maria Trindade. Então olha que bacana, pessoal, ele trouxe esses dados, certo? De algum lugar. Então, olha que interessante. Através de uma URL, de uma simples URL, que seria a minha API, passando um parâmetro, que é o meu CEP, eu consegui fazer uma consulta em outro sistema, provavelmente num outro banco de dados, certo? E esse banco de dados, esse servidor que processou essa requisição, fez o quê? Ele processou, gerou um tipo de resposta para mim, que é o formato JSON, e enviou para o meu navegador. Eu vou fazer exatamente isso, pessoal, só que através do Flutter, né? Do Flutter. Eu vou fazer um aplicativo que eu consigo fazer um aplicativo que faça exatamente isso. E o interessante é que eu não preciso saber qual é o tipo de linguagem, qual é o banco de dados, quais são as tecnologias que estão do outro lado. Eu não preciso. Se eu souber somente o endereço da minha API, eu consigo fazer essa consulta tranquilamente. Então, olha que interessante. Essa API aqui, ela é gratuita. Existem algumas APIs que são pagas, né? Que você precisa pagar para ter acesso. Isso vai depender do tipo de funcionalidade desta API. Uma dica interessante, pessoal, fala assim, como que eu faço para entender como funciona uma API? É legal você sempre entrar, né, no site da documentação da API. Então olha que bacana, aqui ó, eu coloquei algumas outras APIs, né? Ó.
Tem a API do Twitter, você pode fazer um aplicativo e manipular essa API do Twitter no seu aplicativo ou no seu programa. Então aqui tem todas as informações de como funciona, como faz para você utilizar. Existe, pessoal, a API do YouTube. Então, por exemplo, de repente você quer fazer um aplicativo que liste canais, liste vídeos de um determinado canal. Não sei se vocês chegaram a ver, mas teve uma época que esses YouTubers famosos, eles tinham um aplicativo onde você abria o aplicativo e ele já puxava todos os vídeos publicados no canal do YouTube em questão, né? Como que é feito isso? Por que dá para ser feito isso? Porque o YouTube, o Google, disponibiliza uma API para que você consiga se comunicar através de um outro sistema. Bacana? Então, assim, existem diversas APIs, pessoal, diversas. Por exemplo, você pode, de repente, fazer um aplicativo, a gente vai chegar até fazer isso daí. E nós vamos utilizar uma API do Google Maps para que a gente faça um aplicativo utilizando o Google Maps, né? Dá para fazer também isso. E o legal, pessoal, é que você também pode criar suas próprias APIs, né? Então, se tudo der certo, aí a gente tiver tempo, a nossa ideia é fazer uma API que se comunica num banco de dados MySQL e toda vez que você quiser se comunicar com esse banco de dados MySQL através do Flutter, você vai se conectar a essa API para que essa API faça a ponte para se conectar a um banco de dados MySQL. Tranquilo, pessoal? Então, esta aula só foi para a gente discutir um pouquinho sobre o conceito de APIs. Na próxima aula, a gente vai desenvolver um aplicativo que faz exatamente isso daqui, pessoal. A gente vai fazer um aplicativo que faz a consulta de um CEP, certo? Utilizando o conceito de API e esse via CEP, beleza? Então, vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida vocês postam aí. Um forte abraço e até mais.